Se tiver ouvidos para ouvir, ouça o que ocorre no mundo. O trabalho dos que se movimentam nas sombras não é delírio, mas uma ação silenciosa e estratégica que passa desapercebida à maioria das pessoas. Desse modo, o mundo está sendo moldado não para a eliminação imediata, mas para o domínio da besta. Esses atores das sombras, em plena atividade, exercem sua funesta influência sobre o mercado, visando disseminar a dependência e a miséria dos povos, manipulando governos como peças em um tabuleiro de xadrez. Sua maléfica influência tem por objetivo maior seduzir e perseguir os cristãos mais fiéis a Deus. O livro Apocalipse é uma simbólica, mas detalhada exposição do que está a acontecer a qualquer momento. Ele foca em um nome, Babilônia, um sistema político, econômico e religioso preparado camufladamente para montar o ambiente propício à revelação do Filho da perdição, inimigo das nossas almas, aquele que vem sobre as asas da abominação. Esta foi uma revelação que o apóstolo João, o único que não morreu pelo viés do martírio, teve quando exilado na ilha de Patmos pelo imperador romano Domiciano, considerado por sua maldade, Nero redivivo, recebeu de Deus sobre a consumação dos séculos. Esta não foi uma visão do que poderia acontecer, mas que devia acontecer conforme desígnio de Deus. Nessa época, esse sistema não existia em sua completude, mas dominaria o mundo por um curto tempo. O que João viu nessa revelação foi uma detalhada exposição dos últimos acontecimentos da história desse mundo e o sistema arquitetado e posto em prática por Satanás, o qual é designado como Babilônia. João viu o desmoronamento, a destruição completa desse sistema em um curto espaço de tempo, 1 hora. A conjunção de fatores como colapso político, quebra financeira, blackout ou reset mundial. Muitos tentam manter seus status, sua zona de conforto, sua sustentação, sua zona de proteção, buscando estabilidade no acúmulo de riquezas materiais e poder temporal. A João é revelado que isso é a maior armadilha de todos os tempos, uma estrutura que se fragmentará em pó, fazendo sumir aqueles tão pobres que têm como único tesouro a riqueza material. Apocalipse 18:10 aponta para um sistema, a Babilônia, a cidade forte que foi destruída em tempo muito curto. Ela não é apenas uma cidade física, mas o símbolo desse sistema que não podem enxergar os que supõem comandá-lo, que apenas seguem um script já estabelecido por Deus em cumprimento de sua justiça, de sua vontade expressa na sua palavra. Com sua queda, tudo que a ela se relaciona, como saúde física e mental, carreira profissional, tudo quanto o homem natural empenhou todos os seus esforços para conseguir, tudo à nossa volta se extinguirá. Tudo está simbolicamente expresso nas passagens do livro Apocalipse, as quais trazem a mesma verdade expressa em suas diferentes seções, que Jesus voltará para buscar sua igreja e julgar o mundo com o acréscimo progressivo
de detalhes paralelamente à mesma mensagem. Todos os eventos nele descritos se desenvolverão paralelamente. Somente em Jesus Cristo estaremos seguros. Enquanto os incautos são intensivamente distraídos, seduzidos pelos modos de ganho financeiro fácil, como plataformas de dinheiro online, centralização de políticas globais, estímulo à ambição de ficar rico sem limites, os principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais não param de manipular as pessoas, de rugir ao seu redor procurando devorá-las, cercando cada vez mais sua liberdade em troca de falsa segurança. Em Apocalipse 18:13, João não se refere apenas à exploração do ser humano, à escravidão física, à restrição da liberdade em troca de uma falsa segurança, mas referindo-se a esse sistema que encobertamente explora, manipula e aprisiona mentes, construindo armadilhas às quais muitos cristãos não podem percebê-las. A mulher vista por João nessa revelação, ao ser arrebatado, vestida de púrpura e escarlate, coberta de joias, ostentando falsa riqueza e sedução, mas tal qual sepulcro caiado, por dentro cheia de corrupção, de podridão moral, a grande meretriz, a falsa igreja. O que vemos com nossos olhos são aspectos físicos de uma batalha por nossa alma, a qual somente pode ser enfrentada não com canhões ou artefatos nucleares, mas com armas espirituais como jejum, oração, modo de vida, desapego aos bens materiais, busca incessante de orientação pelo Espírito Santo, orando e vigiando sem cessar, o que é espelhado por nossos pensamentos, palavras, atitudes, modo de viver, onde, com a armadura de Deus, o cinto da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, os pés calçados na preparação do Evangelho da paz, tendo embraçado o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, os pensamentos intrusivos lançados por Satanás em nossa mente, e empunhando a lâmina afiada de 2 gumes, que separa juntas e medulas, a alma de espírito, a santa palavra de Deus. Somente o Espírito Santo nos dá o discernimento para perceber onde está a verdade, pois a enganação do diabo através do anticristo, uma encarnação sua, será de tal ordem que, se possível, enganaria até os escolhidos de Deus. A queda desse sistema maligno não apenas foi permitida por Deus, mas por Ele próprio profetizada. O eterno reino de Cristo será estabelecido após a derrota de Satanás, do anticristo, do seu exército de anjos caídos, da besta, do falso profeta e dos que por eles foram enganados e seduzidos por amarem mais as trevas do que a luz. Todavia, tal é o amor de Deus, porque Ele é a expressão máxima do verdadeiro amor, que até nos últimos momentos, antes de executar sua definitiva condenação e destruição desse mundo, nos chama a sair dessa Babilônia, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Muitos ainda estão presos nessa Babilônia, acorrentados por vícios, por viverem escravizados por uma absoluta inversão de valores, ao completo desamor, ao crescente cristofobia. Somente em Jesus Cristo estaremos seguros. Enquanto os incautos são intensivamente distraídos, seduzidos pelos modos de ganho financeiro fácil, como plataformas de dinheiro online, centralização de políticas globais, estímulo à ambição de ficar rico sem limites, os principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, não param de manipular as pessoas,
de rugir ao seu redor, procurando devorá-las, cerceando cada vez mais sua liberdade em troca de falsa segurança. Em Apocalipse 18, versículo 13, João não se refere apenas à exploração do ser humano, mas referindo-se a esse sistema que encobertamente explora, manipula e aprisiona mentes, construindo armadilhas as quais muitos cristãos não podem percebê-las. A mulher vista por João nessa revelação ao ser arrebatado, a qual somente pode ser enfrentada não com canhões ou artefatos nucleares, mas com armas espirituais como jejum, oração, modo de vida, desapego a bens materiais, busca incessante de orientação pelo Espírito Santo, orando e vigiando sem cessar, o que é espelhado por nossos pensamentos, palavras, atitudes, modo de canhões ou artefatos nucleares, mas com armas espirituais como jejum, oração, modo de vida, desapego a bens materiais, busca incessante de orientação pelo Espírito Santo, orando e vigiando sem cessar, o que é espelhado por nossos pensamentos, palavras, atitudes, modo de viver, onde, com a armadura de Deus, o cinto da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, os pés calçados na preparação do Evangelho da paz, tendo embraçado o escudo da fé com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno e os pensamentos intrusivos lançados por Satanás em nossa mente, empunhando a lâmina afiada de 2 gumes que separa juntas e medulas, alma de espírito, a santa palavra de Deus. Somente o Espírito Santo nos dá o discernimento para perceber onde está a verdade, pois a enganação do diabo através do anticristo, uma encarnação sua, será de tal ordem que, se possível, enganaria até os escolhidos de Deus. A queda desse sistema maligno não apenas foi permitida por Deus, mas por Ele próprio profetizada. O eterno reino de Cristo será estabelecido após a acachapante derrota de Satanás, do anticristo, do seu exército de anjos caídos, da besta, do falso profeta e dos que por ele foram enganados e seduzidos por amarem mais as trevas do que a luz. Todavia, tal é o amor de Deus, porque Ele é a expressão máxima do verdadeiro amor, que até nos últimos momentos antes de executar sua definitiva condenação e destruição deste mundo, nos chama a sair dessa Babilônia, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Muitos ainda estão presos nessa Babilônia, acorrentados por vícios, por viverem escravizados por uma absoluta inversão de valores, ao completo desamor, a uma crescente cristofobia. Esses podem ser libertados por Deus se ainda lhes restar ouvidos para ouvir. É preciso atentar até que ponto tudo quanto Daniel nos mostrou no relato de suas visões dadas por Deus, tudo quanto Jesus nos ensinou e advertiu, tudo que o Pai nos falou pela boca de seus profetas, nos tem alertado e proporcionado discernimento para avaliar a que ponto essa Babilônia tem seduzido o homem natural. A vigilância é necessária porque esse sistema babilônico, tal qual serpente sorrateira, não se manifesta completamente de um momento para o outro, mas progressiva e dissimuladamente busca minar os valores espirituais, valorizando o erro e minando a fé das pessoas até ao ponto da completa perversão, onde o certo é escarnecido e o erro aplaudido, e a oração vai se tornando paulatinamente algo cada vez mais raro e monótono, como uma rotina vazia e sem sentido.
Quando menos o indivíduo percebe, já está envolvido nessa teia de decadência, nesse poço de abominações. Porém, Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos, pois é longânimo, mas a cada um cabe a decisão de sair da Babilônia antes que por ela seja completamente tragado, sem possibilidade de retorno. O colapso completo deste mundo perdido será instantâneo, surpreendente e irreversível. Por isso Deus nos diz em Mateus capítulo 6, versículo 20, mas ajuntai tesouros do céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não roubam. É preciso entender que o problema não está na riqueza, mas a confiança que o homem natural nela deposita, tal qual aquele que, não tendo onde guardar os frutos da sua herdade, que os havia produzido em abundância, resolveu derrubar seus celeiros e construir outros maiores, e ali guardar todos os seus bens, dizendo-lhes Deus: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Lucas capítulo 12, versículos 16 a 20. Não pensou que morrendo só iria vestido se alguém o vestisse, que era pobre, miserável e nu, nada tendo preparado para Deus, quando diante do seu julgamento inexoravelmente tivesse que comparecer. O trabalho, o empreendedorismo, o investimento nunca foi repreendido por Deus. Pelo contrário, ele desaprova a ociosidade, a avareza, condenando o abandono da fé pela lógica, a subjugação, a obsessão de obter riquezas materiais, pelo acúmulo de poder temporal, de controle sobre os menos favorecidos. O dinheiro tem seu lugar no bolso, administrado pelo bom senso, mas exerce a pior escravidão quando se instala no coração. Nosso socorro somente pode vir do Senhor. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ganho fácil, dinheiro digital, moedas virtuais, são uma terrível armadilha. A religiosidade e o apego a dogmas, normas e liturgias como meio de salvação, como um verniz externo, afastam a fé em Deus, tornando-nos mortos espiritualmente. Busquemos o médico dos médicos, que não veio para condenar o mundo, mas para nos curar e chamar pecadores ao arrependimento. Marcos capítulo 2, versículo 17. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Devemos buscar segurança, sustentação em Deus, refletindo na sua palavra, no jejum, na oração, na busca pela comunhão com nosso Criador e quem somos templo. Assim estamos construindo nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia. Mateus capítulo 7, versículo 26. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E Deus me diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. João vê a reação dos que testemunham a queda da Babilônia, os reis da terra e os marinheiros. Apocalipse, capítulo 18, versículos 9 a 19. Assistem de longe a tudo isso em desalento, impotentes,
subjugados pelo pavor, mas nem de longe passa por seu coração qualquer vestígio de arrependimento, o desejo de orar, interceder, ajudar, apenas lamentam a sua perda material. O amor à verdade não é o que os entristece, mas sim porque o que julgavam ser lucro acabou. Os reis são os que se locupletam com a prostituição espiritual da Babilônia, os políticos, o sistema econômico predador é representado pelos mercadores e os marinheiros representam a interdependência global como elementos de sua logística. Esses são mortos e não mais se arrependem, sendo dominados pelo pânico e buscam a morte, tentando fugir da ira do Senhor dos Exércitos, do Rei dos Reis, mas a morte foge deles. Que adianta ganhar este mundo putrefeito e perder a própria alma? A alma dos que creem é o tesouro pelo qual Jesus Cristo deu seu próprio sangue vertido no madeiro em nosso lugar. Reflita e tente descobrir qual a resposta do seu coração. Desejo registrar agora as palavras que Deus gravou no meu coração. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Será que sua cegueira já chegou ao ponto de não enxergar os sinais à nossa volta, da iminente volta do Senhor Jesus? Oro para que isso não aconteça com você. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda honra, toda glória, de eternidade em eternidade. Amém.